Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Olívia, você não vai buscar ele? Perguntou surpresa Dona Helena, a sogra. Olívia Fontes Andrade, professora do ensino fundamental, estava prestes a corrigir provas dos alunos, mas agora quem ficou surpresa foi ela. Buscar quem? Hoje é sábado. A alta dele está marcada só para segunda-feira. A senhora deve estar confundindo as datas. Ué, ele me disse que sairia hoje, sexta-feira. Eu até iria buscá-lo, mas estou preparando um almoço especial. A massa já está crescendo. Só que ele vai precisar de roupa limpa, disse Dona Helena, apressada. Estranho. Quando foi que ele disse isso? Ai, acho que ando toda atrapalhada com essas coisas. Mas claro, eu posso ir. Só preciso separar as roupas. Não se preocupe, já deixei tudo preparado, disse a sogra, sorrindo. Olívia deixou os cadernos de lado e começou a se arrumar para ir ao hospital. Seu marido, Paulo Andrade, estava internado após sofrer um ferimento na coxa. No início, todos pensaram que era algo grave, mas logo descobriram que não passava de um corte superficial. A ferida foi limpa, suturada e já estava quase cicatrizada. Ele havia se ferido durante uma viagem a trabalho. Olívia ficou muito abalada quando soube. Sentia pena do marido, mas também não conseguia conter a irritação. Já havia reclamado diversas vezes dessas viagens. Essas viagens envolviam o transporte de grandes quantias de dinheiro entre empresas. Pouquíssimas pessoas sabiam disso, apenas a chefia de Paulo. Ele sempre dizia que era seguro, que ela não precisava se preocupar. E de fato, quase sempre tudo corria bem. Mas dessa vez foi diferente. Segundo ele, foi atacado por bandidos armados com uma faca e escapou por pouco de ser morto. Tive muita sorte. Nenhum ferimento atingiu o lugar vital. E ainda bem que uma mulher passava por perto e chamou a ambulância. Se não fosse por ela, eu teria sangrado até morrer, contou ele a Olívia. Agora, enquanto dirigia até o hospital, ela pensava apreensiva. Vai saber onde isso vai parar. E se exigirem que ele devolva o dinheiro? A quantia era enorme. A gente nunca viu esse tipo de valor na vida. Por enquanto, ninguém havia cobrado nada. O diretor da empresa chegou a ir ao hospital para conversar com Paulo. Ele conseguiu convencê-lo de que não teve culpa de nada. Ninguém está te acusando, concordou o chefe. Mas parece que alguém descobriu o que você estava transportando. Vamos ter que abrir uma investigação interna. Isso deixava a situação um pouco mais tranquila, mas mesmo assim Olívia continuava preocupada. Pensava em como convencer o marido a procurar outro emprego. Mais tarde, ao se despedir da nora, Dona Helena disfarçou com um leve sorriso. Ela havia mentido. Paulo só teria alta na segunda-feira, mas ela mandou Olívia ao hospital antes da hora, não por maldade, e sim com um objetivo claro. Dona Helena sempre teve carinho por Olívia e achava que o filho tinha muita sorte de tê-la como esposa. Mas recentemente descobriu que Paulo estava traindo a mulher. Pensou muito no que fazer. Falar diretamente com Olívia parecia arriscado. Ela não tinha provas, e se a nora pensasse que era uma tentativa de separá-los? Então teve uma ideia: mandar Olívia ao hospital de surpresa, no momento em que Paulo não a esperava. Se houvesse algo errado, ela mesma descobriria. Assim, Dona Helena não se envolveria diretamente, e os dois que resolvessem entre si. Olívia sensata, não é do tipo ciumenta, e ainda ama o Paulo. Talvez perdoe. Talvez discutam, mas acabem se acertando. E essa outra mulher suma de vez, pensava a sogra, com esperança de salvar o casamento do filho. Ao chegar ao hospital, sem imaginar o que encontraria, Olívia ouviu por acaso a conversa entre dois médicos no corredor. Aquele seu paciente, o Paulo Andrade, se recuperou bem rápido. Achei que o ferimento fosse mais sério. Pois é, mas, sinceramente, acho que foi tudo armado. Uma encenação. Se tivesse sido um golpe de verdade, teria atingido a artéria. Mas não, ele saiu no lucro. Ah, Sérgio, você sabe como a vida é cheia de surpresas. Vai ver, ele só deu sorte, respondeu o médico mais velho. Não sei não. Esse cara me parece meio estranho. A esposa dele vem sempre, jovem, bonita. Mas, quando ela vai embora, aparece outra. E fica horas com ele,
comentou o médico mais novo. Estão dizendo que é parente, comentou o médico mais velho. Não é nada disso. Mas, olha, não é da nossa conta. Que eles resolvam entre si, respondeu o mais novo. Como assim? Pensou Olivia, sentindo um frio no estômago. Então a ferida não era séria, e tem outra mulher visitando ele. Mas ele não tem irmãs. Será alguma parente distante que ele nunca mencionou? No fundo, ela sabia que havia muitas coisas que desconhecia sobre o próprio marido. E ao entrar no quarto, descobriu o maior segredo com os próprios olhos. Lá estava a tal parente, sentada na cama de Paulo. E ninguém beija um parente, mesmo distante, daquele jeito, com os lábios colados e cheios de desejo. Eles estavam tão envolvidos que nem perceberam quando Olivia entrou. As lágrimas vieram sem que ela pudesse evitar. Ela amava aquele homem. Sempre perdoou tudo, até mesmo o acidente causado por ele, que resultou na perda do bebê. Nunca o culpou por aquilo. Sofreu em silêncio. E agora, era traída de forma tão vil. Num certo momento, Paulo percebeu que havia alguém no quarto. Se afastou da amante e olhou para Olivia. Mas não havia choque, nem culpa em seu olhar, apenas irritação. O que você está fazendo aqui? Por que está me olhando assim? É só uma colega de trabalho que veio me visitar. Você entendeu tudo errado. Havia alguma chance de Olivia acreditar naquilo? Ainda mais depois do que ouviu dos médicos. Claro que não. Pois aproveitem a visita, disse, e saiu correndo do quarto. Nem se lembrava de como conseguiu chegar em casa. Chorava tanto que mal enxergava o caminho. Quando Dona Helena viu o estado da nora, entendeu de imediato. Seu plano funcionou. O segredo de Paulo havia sido descoberto. Mesmo assim, tentou fingir surpresa. Por que a senhora disse que o Paulo ia ter alta hoje? Isso não era verdade, confrontou Olivia. Foi? Ah, acho que me confundi. Tentou desconversar a sogra. Mas ao perceber que Olivia já sabia de tudo, acabou cedendo. Ai, eu descobri sem querer que o Paulo estava com outra. Mas isso não quer dizer nada. A senhora acha que isso não significa nada? Olivia respondeu, firme. Eu não vou mais viver com ele. Vou pedir o divórcio. Mas vocês se amam. Foi só uma escapada. Você não vai terminar tudo por causa disso, vai? Insistiu Dona Helena, aflita. Eu gosto muito da senhora, de verdade. Mas isso não tem a ver com a senhora. Com ele, não dá mais. E sinceramente, acho que ele também não quer mais. Já está envolvido com outra, respondeu Olivia, firme. Ah, Olivia, minha filha, tenta salvar esse casamento, pediu a sogra, quase suplicando. Mas, no fundo, ela já sabia. A culpa era toda do filho. E dificilmente ele estaria disposto a consertar algo. Quando teve alta, Paulo agiu como se nada tivesse acontecido. Aceitou o divórcio sem discutir, não pediu desculpas e nem demonstrou qualquer abalo ao saber que Olivia havia saído de casa. Fez bem em ir embora. A gente não precisava mais dela aqui mesmo, disse ele, com frieza. Paulo, como pode falar assim? Vocês são uma família. Tentou argumentar Dona Helena. Mas ele sequer respondeu. Ainda assim, ela percebeu algo estranho. De repente, o filho começou a ir com frequência ao sítio da família, um lugar que ele evitava há anos. A propriedade era do pai de Dona Helena, já falecido. Ele foi apicultor e sonhava que o neto seguisse seus passos. Mas Paulo sempre teve pavor de abelhas. Desde que fora picado, passou a detestar tudo relacionado ao apiário. Por isso, a mudança de comportamento chamou a atenção da mãe. Que estranho, Paulo. Antes nem com promessa de herança você ia lá. E agora vive indo pro sítio. Coisa de gente mais velha, mãe, respondeu ele, tentando disfarçar. É bom passar um tempo na natureza. Não tem mais abelha nenhuma por lá. Dá para descansar, lembrar da infância. Dona Helena achou que era apenas uma forma de o filho se distrair. Afinal, ele tinha passado por um assalto e estava enfrentando um divórcio. Era natural querer se afastar um pouco. Mas, claro, nem ela, nem ninguém poderia imaginar o verdadeiro motivo por trás daquelas visitas à zona rural. Na verdade, Paulo nunca foi assaltado. Tudo foi armado. A própria amante o feriu, cuidadosamente, em um local seguro do corpo, sem risco grave.
Depois, ela mesma ligou para a ambulância, fingindo ser uma desconhecida que passava na rua. Dessa forma, ninguém desconfiou da história. E o dinheiro que ele supostamente teria perdido, continuava com ele. Só que não podiam mexer naquele dinheiro tão cedo. Um enriquecimento repentino despertaria suspeitas. Paulo escondeu o dinheiro no sítio, dentro de uma das colmeias vazias. Ele acreditava que, mesmo que alguém começasse a desconfiar, dificilmente pensaria em procurar justamente ali. Nem mesmo se tentassem simular um novo assalto, quem imaginaria que algo tão valioso estaria escondido num apiário abandonado? Ainda assim, ele não conseguia relaxar. A preocupação de que algo pudesse acontecer com o tesouro o deixava inquieto. Por isso, passou a visitar o sítio com frequência, tentando controlar a ansiedade. Enquanto isso, Olívia também não estava bem. Continuava trabalhando, mas mesmo enquanto explicava a matéria ou interagia com os alunos, seus pensamentos estavam longe. Não conseguia se livrar das questões familiares. Em silêncio, culpava tanto o marido quanto Dona Helena, mesmo sabendo que a sogra não tinha más intenções. Por que ela me mandou ao hospital? Por que eu fui? Se eu não soubesse de nada, talvez o Paulo ainda estivesse comigo. Apesar disso, mantinha o profissionalismo. E por ser uma professora atenta e experiente, percebeu algo errado na sala. Os alunos haviam escolhido uma vítima para suas brincadeiras cruéis. Era sempre o mesmo menino, Guilherme. Viviam zombando dele, tentando isolá-lo. Olívia não entendia por quê. O garoto era educado, respeitoso com os professores e nunca provocava ninguém. Por um tempo, ela evitou intervir, acreditando que os próprios alunos precisavam aprender a lidar com suas diferenças. Mas, quando viu que aquilo tinha deixado de ser apenas implicância e virado perseguição séria, percebeu que precisava agir. Decidiu chamar o pai de Guilherme para conversar. Ela sabia que o menino havia perdido a mãe e que era o pai quem cuidava dele sozinho. Já o tinha visto algumas vezes. Parecia um homem correto, mas provavelmente muito atarefado. Ele raramente comparecia às reuniões da escola, mas com um chamado direto, com certeza viria. E quando finalmente se encontraram, Olívia levou um susto. O pai de Guilherme era justamente um dos médicos que ela havia ouvido no hospital, aquele que questionava a veracidade do ferimento de Paulo. Mas naquele momento, isso era o de menos. Ela estava ali por outro motivo. Queria falar sobre o menino. Dr. Sérgio Costa, não sei se o Guilherme já comentou algo, mas os colegas de classe estão sendo cruéis com ele. Estão zombando, maltratando, excluindo, disse Olívia. Não, ele nunca me falou nada disso. Mas por quê? O que está acontecendo? Perguntou Sérgio, visivelmente surpreso. Eu também não sei exatamente, admitiu Olívia. Mas o comportamento do Guilherme tem me preocupado muito. Ele aceita tudo calado, como se achasse que merece. Se continuar assim, vai acabar completamente excluído. Qualquer motivo vai servir para zombarem dele. Acho que precisamos ajudá-lo a sair desse padrão. Ajudar como? Você quer que eu ensine ele a brigar? Reagiu Sérgio, surpreso. Não, de jeito nenhum. Não é sobre briga. Mas ele precisa aprender a se impor, a se defender de alguma maneira. Talvez o senhor possa conversar com ele, como pai, como homem. Só peço, não brigue, nem castigue. Apenas explique. Ah, professor Olívia, a senhora não imagina o quanto eu tento. Mas com o trabalho no hospital, os plantões, quase não tenho tempo. Ainda assim, prometo que vou encontrar uma forma, garantiu ele. E a senhora não acha que também seria bom conversar com os outros meninos? Explicar que o que estão fazendo é errado, que isso machuca de verdade? Com certeza. Eu já falei com eles, mas vou conversar de novo. Eu entendo sua rotina puxada. Mas, sinceramente, acho que a vida do seu filho precisa vir antes do trabalho. Olívia também se sentia angustiada. Sabia que Sérgio não conseguia dar ao filho a atenção que ele precisava. Tentou entender com os alunos o motivo da rejeição. Perguntou com calma por que zombavam tanto de Guilherme, porque ninguém queria ser amigo dele. Mas ninguém deu uma explicação clara. E o pior, a situação se agravou. Depois que o pai foi chamado, os colegas passaram a acusar Guilherme de ter contado tudo. X9. Foi dedurar para a professora. Gritavam nos corredores. Mesmo dizendo que não contou nada,
Ninguém acreditava. Até que ele não aguentou mais. Fugiu da escola, foi até a estação e embarcou no primeiro trem que apareceu, sem rumo, apenas querendo desaparecer. Quando deram falta do menino, chamaram a polícia imediatamente. As buscas começaram. O diretor convocou Olívia para uma conversa dura. Professor Olívia, o Guilherme estava sob sua responsabilidade. A senhora vai ter que responder por isso. Mas eu fiz o que pude. Falei com o pai dele, conversei com os colegas. Só que quanto mais eu tentava, mais as coisas pioravam, respondeu ela, aflita. E se a senhora não tinha experiência suficiente para lidar com esse tipo de situação, por que não pediu ajuda? Aqui na escola, a gente enfrenta esse tipo de coisa o tempo todo, retrucou o diretor, com firmeza. Enquanto isso, Guilherme havia descido numa estação qualquer e caminhado até um vilarejo que parecia completamente abandonado. Por ironia do destino, o lugar onde Guilherme foi parar era justamente o sítio de Paulo Andrade. Achando que o local estava abandonado, o menino entrou na casa e decidiu: vou ficar aqui. Se me encontrarem, eu volto. Se não encontrarem, fico para sempre. Mas não demorou muito para se entediar. Saiu da casa e acabou se interessando pelas colmeias vazias no quintal. Ao abrir uma delas, levou um susto. Estava cheia de dinheiro. Uau! Quanto dinheiro! Será que os donos esconderam e esqueceram? Que sorte! Dá para pegar só um pouquinho de cada vez, comprar comida e viver aqui o tempo que eu quiser, pensou, animado. Mas o plano não durou. O grupo de busca já seguia uma pista concreta. Como não encontraram o menino na cidade, concluíram que ele havia fugido para outro lugar. Funcionários da estação confirmaram que um garoto com as mesmas características tinha passado por lá e embarcado em um trem. Com a ajuda dos fiscais, descobriram em qual estação ele havia descido. E com o apoio de cães farejadores, localizaram rapidamente a vila. Olívia acompanhava tudo. Quando viu Guilherme na casa do ex-marido, ficou chocada. Guilherme, como você conseguiu chegar até aqui? Por que não me disse nada? Nem ao menos falou com seu pai? Perguntou, chorando. Desculpa, professora, mas eu não aguentava mais aquela sala. Os meninos me maltratavam o tempo todo, respondeu ele, cabisbaixo. E como você achava que ia viver sozinho? Aqui é perigoso. E o que você ia comer? Eu ia comprar comida. Eu achei um monte de dinheiro, disse ele, mostrando que havia encontrado escondido na colmeia. Ao ver as cédulas ainda lacradas com embalagens bancárias, Olívia entendeu imediatamente de onde vinham, e avisou a polícia. Meu ex-marido registrou um boletim de ocorrência dizendo que foi assaltado, mas o dinheiro estava escondido na casa dele. Pelo visto, foi ele quem roubou a própria empresa. E aquele ferimento nem foi sério. O médico que o atendeu, pai do Guilherme, pode confirmar. Paulo foi desmascarado. A polícia e a direção da empresa assumiram o caso. Mais tarde, Olívia contou tudo a Sérgio, tanto sobre a fuga de Guilherme quanto sobre o crime que ele, sem querer, ajudou a revelar. Então você não fugiu, você resolveu um caso. Tá mais pra detetive mirim, disse Sérgio, bagunçando os cabelos do filho com carinho. E olha, por ter ajudado a polícia, não vou te dar bronca. Mas na próxima vez, por favor, não assusta a gente assim, tá bem? E o mais importante, tenta não aceitar tudo calado. Detetive de verdade não pode ser medroso. Eu não sou medroso. Só não gosto de brigar, respondeu Guilherme, chateado. Ele não é covarde, doutor Sérgio. É um pacificador. E eu acredito de verdade que, a partir de agora, tudo vai melhorar, disse Olívia com firmeza. Ela reuniu os alunos e contou o que havia acontecido. Explicou como as zombarias haviam levado Guilherme a um limite perigoso e que, por causa da fuga dele, um crime grave foi revelado. Os colegas, tocados pela história, mudaram de atitude. Passaram a respeitá-lo. Quanto a Olívia, depois de tudo que viveu, percebeu que seus sentimentos por Paulo tinham se esvaziado. Já não havia dor, nem raiva, apenas indiferença. Veio então a verdade completa. Além da traição, Paulo havia cometido um crime desprezível, tudo por causa da amante. Olívia pediu o divórcio sem sofrimento. Talvez porque, dentro dela, já florescia um novo sentimento. Com o tempo, sentiu simpatia por Sérgio. Depois,
carinho. E logo percebeu que estava se apaixonando. E o melhor, era correspondida. Sérgio passou a visitar a escola com frequência para saber do filho, mas ficou claro que queria ver Olívia também. Logo começaram a conversar, trocar mensagens, e depois que o divórcio foi oficializado, marcaram um encontro. Não demorou para decidirem ficar juntos. Dona Helena, embora fosse a sogra do passado, continuou próxima. Estava sinceramente feliz pela ex-nora. Foi convidada de honra no casamento, e depois disso, passou a visitar a nova família com carinho. Não me afaste, Olívia. Você é tudo que me restou. O Paulo me decepcionou tanto, que nem quero vê-lo, nem a ele, nem suas amigas. Talvez um dia eu perdoe, mas agora, não sei. Me deixa te chamar de filha? E o Guilherme, posso considerar meu neto? Pediu a idosa, com lágrimas nos olhos. Olívia aceitou com o coração aberto. Estava verdadeiramente feliz. E quando a felicidade é verdadeira, a gente quer compartilhar com o mundo. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.